Então, sem apresentações, acho que está todo mundo cansado de saber quem sou eu. Eu estava refletindo aqui enquanto trabalhava, careca brilhando. Eu estava refletindo um pouco sobre tudo isso que eu mesmo tento denunciar e chamar atenção para que as pessoas despertem, né? E no final das contas, cara, eu chego à conclusão de que não tem não tem jeito, cara. Eu tava até conversando com a minha esposa mais cedo um pouquinho. E ela até me criticou quando eu falei isso. Ah, não tem mais jeito. Também, pô, eu fico aqui insistindo em tentar alertar as pessoas. E eu não induzo ninguém a nada. Eu só simplesmente mostro aquilo que as pessoas não enxergam. Mas eu não, sabe, às vezes te dá um desânimo porque você não vê as pessoas se esforçando, no mínimo. E ela me chamou a atenção, disse que pra gente que acredita em Deus, né? Deus se ele quiser, ele muda as coisas, ele pode fazer, basta que tenhamos fé. E aí o que eu vou colocar aqui, talvez seja até mal interpretado por quem é cristão, ou aqueles que eu acredito que são um pouco mais de visão aberta, né? Pessoas mais inteligentes. A gente ouve uma frase a pessoa dizer que quando Deus quer, ele faz, ele pode, mas ao mesmo tempo você lembra da pregação aonde o pastor diz que é a vontade permissiva de Deus, que é a resposta que nós temos, né, para que algumas coisas aconteçam, né? Por que uma criança nasce com câncer e morre? Por que uma criança que é inocente, pura, cai nas mãos de uma família desequilibrada? Enfim, por que o mal aconteça? Por que o mal existe, né? Mas enfim, eu não quero entrar nesse mérito, a intenção aqui não é entrar na questão da fé, da religião. Não é isso. Mas, basicamente é o seguinte, eu acho que eu encontrei o motivo, na verdade não encontrei, né? Agora que eu parei para analisar o verdadeiro motivo pelo qual tudo acontece, tudo de errado acontece. Por que as pessoas não se importam com assuntos importantes, com temas importantes, e enquanto passam o tempo assistindo asneiras na internet, vendo rios, né? Enfim, por que as pessoas valorizam mais uma, sei lá, uma bobeira na internet, ou um jogo de futebol, ou um desfile de carnaval, ou um passeio não sei aonde, ou um churrasco, do que realmente lutar para que o direito delas de gostar dessas coisas não seja ameaçado. Veja, eu até não separei aqui no tablet, porque o que eu vi foi no celular na hora que eu movi. Dois vídeos me chamaram a atenção e que me levaram a pensar. Mas tudo se resume ao fato de que é em duas etapas, né? Nós somos ignorantes. Veja, eu vou falar aqui mais uma vez. A maioria das pessoas, por ignorância, não sabe o significado da palavra ignorante. Até porque, usualmente, a gente chama outra pessoa de ignorante com um ofensivo, pejorativo. Ah, pô, tu é ignorante. Ou seja, seria como chamasse outra pessoa de burra. Só que o significado de ignorante não é o mesmo de burro. Ignorante é todo aquele que ignora, que desconhece sobre algum tema, assunto, ou atividade, enfim. Exemplo,
Eu sou profissional da área de tecnologia. Em matéria de costura, né, têxtil, eu sou ignorante. Esse é o sentido. Não é que eu estou dando esse sentido. A palavra ignorante, ela tem esse sentido. É toda pessoa que ignora alguma coisa. Então, nós somos ignorantes em muitos assuntos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o grande problema, na verdade, a base, o pilar de sustentação de todos os problemas que você quiser imaginar, é a ignorância. É o fato de que nós não somos cultos e não temos vontade de ser cultos. É o meu ponto de vista. Talvez um de vocês que porventura esteja assistindo esse vídeo, vai dizer assim, não, eu discordo de você, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Tá, cara, mas você e, sei lá, uma meia dúzia, somos diferentes. E somos tidos como errados por sermos uma minoria diferente. Né? Mas nós somos diferentes. Por quê? Porque nós buscamos conhecimento. A chamada cultura inútil, por alguns, não é, na verdade, inútil. Ela só não é aquilo que diverte, dá prazer para aqueles que buscam só isso. Agora, não é tão simples chegar e dizer assim, todos os problemas estão apoiados pelo fato de que somos ignorantes. Tá, então é só mudar isso. Mas aí que está o problema. Nós não temos vontade de deixar de ser ignorantes. Nós não temos vontade de buscar conhecimento. E isso acontece porque nós somos doutrinados a isso. Calma, eu não vou entrar na seara política. É apenas uma constatação. Qualquer que seja o governante que esteja no poder, esquerda, direita, não importa. O sistema nunca vai permitir que uma população seja culta. Porque quando você aprende, você se liberta. Olha só, eu vou tentar dar um exemplo bem simples. Uma coisa bem simples. Sei lá. Sim. Veja, desconsiderando a praticidade, a conveniência do que eu vou colocar agora, tira a conveniência. O fato de que é conveniente, é mais tranquilo, é mais cômodo, tá? Mas, por exemplo, nós temos uma necessidade básica que é nos alimentarmos, comer. E, inevitavelmente, você precisa comer alimentos relativamente saudáveis, né? Eu digo relativamente porque a prova de que não precisa ser o tempo todo saudável é o brasileiro continuar vivo comendo, o brasileiro, o americano também, o norte-americano também, comendo todo tipo de besteira que nós comemos, em detrimento, né? Enfim. Mas é uma necessidade básica nos alimentarmos. Arroz, feijão, enfim. Se você não sabe cozinhar, aí é que está a grande separação, aqui a grande linha que separa tudo. Se você não sabe cozinhar e tem preguiça de aprender, você não quer aprender, você não está afim de aprender, você não quer aumentar o seu conhecimento, ou seja, você não vai tentar cozinhar, fazer lá, começar pelo arroz, que é o mais simples. Se você não tem interesse em aprender a cozinhar, você vai pagar alguém para cozinhar para você. Seja uma cozinheira em casa, uma empregada doméstica, ou você vai numa pensão, num restaurante, num boteco que seja, vai comprar uma quentinha, ou seja, você pagou para alguém cozinhar para você. O que eu estou falando é óbvio, mas está justamente nisso. As pessoas, elas não têm interesse em aprender. Se eu não sei cozinhar, eu pago alguém para cozinhar. A única forma de eu me libertar desse custo e dessa dependência é me tornando independente nisso. Ou seja, aprendendo a cozinhar. Se eu vou lá, hoje a gente tem o celular. Hoje nós temos o celular, temos a internet. Tudo que você imaginar tem na internet. Até a fabricação de artefatos explosivos. Eu não posso falar porque o algoritmo te joga lá pro limbo, né?
mas até como fabricar um bombom, né? Para você vai entender o que eu quis dizer. Você encontra na internet como é que se faz um reator nuclear, uma usina. Eu quero fazer uma usina nuclear. O projeto está na internet. A construção de um avião, de uma piscina, de uma casa, de um apartamento, de um carro, de um ventilador, tudo você encontra na internet. A internet é uma fonte inesgotável de informação. Se ela é útil, inútil, fato, fake, bom ou ruim, isso aí depende de outros fatores. Mas a internet é uma fonte quase que inesgotável de informações. Então não existe justificativa. Eu não sei ler, mas sabe usar um telefone celular para ver reels, para ver shorts, para poder ver memes, para falar, gravar áudio no WhatsApp. Então você tem condições para abrir o YouTube, o Spotify. Então não é justificativo ler e escrever. Eu sou idoso, sou idosa. Não justifica. Eu conheço uma renca de idosos que sabem mexer no celular melhor do que eu. Então, assim, celular hoje você encontra até no camelô, você tem ele, furtado de outras pessoas, roubado de outras pessoas, mas você tem no camelô, com preços módicos, qualquer R$200 você compra um celular. Para falar a verdade, R$300 você compra na loja, com nota. Novo. Então, não tem justificativo. Chip de celular, botar, mas tem que ter linha telefônica para ter internet. É quase de graça, cara. Você bota pré-pago lá, qualquer R$30, R$20, você está navegando. Então, não tem justificativa para se apoiar nisso de que você não tem acesso à informação. Por que eu estou falando isso? Porque antigamente a gente dizia assim, a biblioteca é pública, não paga nada, você só precisa ir lá, escolher um livro, sentar e ler. Ninguém quer fazer porque as pessoas são preguiçosas demais para fazer isso. Biblioteca virou lugar de museu de livro que só aluno de algumas escolas fazem visita. Tem uma cultura de uso da biblioteca. Tem quem usa? Tem, mas não tem uma cultura de uso de biblioteca. Que as pessoas têm preguiça de ler. E com o advento da telinha, ficou mais fácil você passar o dedo, falar com o chat GPT e ter o retorno de tudo que você quer. Então, assim, o pilar de sustentação é a nossa ignorância, mas a ignorância é porque nós escolhemos ser ignorantes. Veja, eu sou tido como uma pessoa de cultura inútil. Porque olha só, eu vou fazer aqui rápido para que eu me lembre, né? Porque daquilo que eu consegui lembrar aqui, vou tentar enumerar aquilo que eu conheço. Eu não disse que eu sou profissional ou que eu sou expert, eu disse que eu conheço, que eu tenho algum conhecimento. Vamos lá. Enfim, eu sou da área de TI, então é muito fácil eu falar de computadores e tal, mas vamos lá. Marcenaria. Pô, cara, eu sei alguma coisa, eu sei consertar um móvel, sei toda torta, mas eu sei fazer uma gaveta, parece que é o teste, né, do marceneiro, e mandar fazer uma gaveta. Terrível. Mas eu sei, eu entendo ali alguma coisa, tá? Tudo que eu vou citar aqui é que eu entendo alguma coisa. Não sou bom, eu só entendo, eu sei fazer. Marcenaria, elétrica, hidráulica, mecânica, eletrônica, radiocomunicação. Cara, eu sei. Velho, eu sei construir um abrigo com bambu e sisal, né? Ou fazer algum tipo de cordelete vindo da própria natureza. Eu sei fazer armadilhas de caça, eu sei fazer fogo com pederneira, utilizando uma lente, o sol. Eu sei fazer fogo de várias outras formas. Eu sei cozinhar, eu sei redigir documentos importantes, como, sei lá, enfim, não vou entrar aqui em detalhes, mas eu sei cuidar de crianças, eu sei dirigir, pilotar moto, dirigir caminhão, eu consigo manobrar um trucado, eu sei, não sei desenvolver sistemas, mas sei instalar servidores de comunicação, firewalls, eu sei nadar, eu sei ensinar pessoas coisas que eu sei, né? Eu sei instruir pessoas. Eu não vou dizer lecionar, porque isso daí
Eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande pelos professores, então eu não acho justo dizer lecionar, mas eu acho que eu consigo ensinar às pessoas tudo aquilo que eu sei, e isso é uma atividade. Eu sei consertar um ar-condicionado, eu sei consertar um carro, sei consertar um ventilador. Cara, eu sei estocar alimentos em garrafa PET, eu sei guardar água. Estocar, que eu digo assim, pegar um arroz que vence em poucos dias, se for o caso, e fazer ele durar 5 anos. E de forma saudável, que você vai abrir dali a 5 anos, ele vai cozinhar e vai estar perfeito. Eu sei estocar água também, eu sei alimentar eu sei montar um sistema de energia solar, eólica, hidráulica, hidrelétrico, enfim, eu tenho conhecimento para muita coisa. Pô, Sérgio, por que você está falando isso? Você está querendo se fazer de bonzão? Não, cara, mas é conhecimento que eu acumulei com o passar dos anos. O que eu uso, o que eu deixo de usar é de acordo com a necessidade e o momento. Não adianta você ver, você sabe usar, você usa tudo isso no seu dia a dia? Cara, ninguém usa tudo. Só que o fato de eu não usar tudo, todos os dias, o tempo todo, não invalida a necessidade de conhecer. Veja, se eu tive alguns carros na minha vida. Meu primeiro carro foi um Chevette, não foi um Fusca, foi um Chevette. Saudade do meu Chevette, inclusive. E, cara, traçando um paralelo, né, custo-benefício e tudo mais, cara, comparado aos carros atuais, que são mais bonitos, são até mais confortáveis, né? Se você me desse a chance de ter um Chevette hoje, não é saudosismo não, de ter um Chevette hoje, ou um carro moderno, você pode ter certeza que eu escolheria o Chevette. O Chevette, o Passat, o Gol antigo, o Santana Quantum antigo, o Santana normal antigo, Fusca, a Brasília, aquela Fiatzinha 147. Eu teria um carro antigo e não teria um carro moderno. Se ele tivesse em perfeitas condições, sem ferrugem, sem problema de mecânica, ou seja, tão novo quanto um carro atual, eu teria um carro antigo. Porque são veículos fortes, robustos, que te levam em segurança no mesmo lugar que um carro moderno te leva, que uma BMW te leva. Uma diferença é de que se um Fusca, uma Brasília, uma Fiat, um Chevette, um Passat, um Gol, uma Kombi quebrarem no meio do caminho, claro, né, depende do que vai quebrar. Se quebrar o eixo já era. Trancar o motor já era. Mas uma coisa simples como estourar um mangote de freio, no caso da Brasília, do Fusca e da Kombi, arrebentar o cabo, né? Arrebentar o cabo de aço, eles não são hidráulicos. Mas eu consigo chegar em casa, consigo terminar a minha viagem. Eu já cheguei em casa com meu Chevette uma vez sem freio, uma outra vez sem a embreagem, uma outra vez sem o acelerador. O carro velho estava dando problema o tempo todo. É claro, tinha 30 anos o carro. Faz isso com um carro moderno, com um carro elétrico, com um carro de câmbio automático. Você não sai do lugar se o carro der um problema. Eles são todos eletrônicos. Mas é o custo da tecnologia e do conforto, né? Tá, cara, mas então, é isso que eu digo. O carro antigo, não é o carro velho, o carro antigo, você conserta ele para ele continuar funcionando. Você valoriza o custo do teu suor, do teu trabalho que você usou para comprar aquele bem, aquele patrimônio. O carro moderno, se você não pagar uma oficina especializada, você vai botar o carro na garagem e vai ficar lá pegando poeira. Porque não importa o conhecimento que você tenha, depende de ferramentas especializadas para você mexer. Sabe, um ar-condicionado mecânico, você manter ele funcionando durante décadas. Os ar-condicionados, né, o condicionador de ar moderno, eletrônico, digital, queimou o módulo, não faz mais nada. Geladeira antiga, geladeira tradicional, na verdade, é compressor, serpentina, né, vamos chamar assim, é compressor, serpentina e gás. Pô, cara, a minha geladeira ali, frost free, velho, queimou um capacitorzinho, cara. Nem queimou, ele variou, né, como a gente chama, né, deu fuga. Simplesmente a geladeira não funcionou mais. Pô, cara, sabe, uma geladeira tradicional não tá armando. É o termostato que tá ruim. Emenda o fio ali, o motor vai partir, ela vai gelar. É o tempo de você ir na rua comprar um termostato novo e botar. A moderna não, cara. É sensor digital de temperatura. Então, assim, modernizou, mas nos tornou escravos. E se você não tem conhecimento, você tem que ter dinheiro para pagar alguém que faça por você.
Então, buscar o conhecimento, ser culto, é cansativo. E as pessoas são preguiçosas demais. A maioria nem chegou até aqui, 20 minutos de vídeo. A maioria sequer clicou no meu vídeo. Então eu cheguei a essa triste conclusão de que tudo, agora você vai entender, toda a culpa de tudo que acontece é nossa, é minha e é sua. Porque nós somos preguiçosos demais, cara. Eu estava conversando com a minha esposa mais cedo, como eu falei, e ela falou, você não tem que deixar essas coisas tirarem sua paz. Eu falei, cara, não tem como, não tem como, impossível. Ah, mas você fala, você fica se aborrecendo. Eu falei, não, cara, eu não me aborreço por falar. Eu não me aborreço por fazer esse vídeo. O vídeo é fruto de eu externar algo que me aborrece. Não é o fazer o vídeo que me aborrece. Não é falar para você o que está certo e o que está errado que me aborrece. O que me aborrece é ver você sentado no sofá, fazendo nada para melhorar a sua vida e ainda piorando a minha. Ah, não, Sadio, no sofá da minha casa eu não estou atrapalhando a sua vida. Tá. Porque quando você se torna inculto, quando você se torna uma pessoa ignorante, você transfere a responsabilidade das maiores decisões da sua vida para outras pessoas. Ou pior, você toma decisões que afetam a você e a mim com total irresponsabilidade, sem pensar nas consequências das suas decisões. Se você chegasse e dissesse assim, cara, eu vou pular da Ponte Rio-Niterói, vou virar comida de peixe, e simplesmente se jogar, você já está atrapalhando a vida dos outros, porque você causou um problema à concessionária que administra a ponte, e você vai dar trabalho às equipes de resgate para tirar o teu corpo de lá da água. Vai criar toda uma cadeia de problemas. Mas vamos tirar essa questão da concessionária, porque você usou a ponte para poder fazer isso. E digamos que você no processo você não causou prejuízo material a ninguém, não caiu em cima de uma embarcação e não tem a questão do resgate. Você simplesmente vai afundar, vai desaparecer, vai virar comida de peixe. Se fosse só isso, cara, sou de pleno acordo, você fazer o que você quiser da sua vida. Desde que você não interfira, não atrapalhe, não cause ônus a ninguém. Só que quando você toma uma atitude impensada, você não se dá o trabalho de raciocinar antes de fazer as suas escolhas, sejam elas qualquer que seja, você joga sobre os ombros de outras pessoas a sua irresponsabilidade, a sua imaturidade, a sua incompetência, a sua imprudência, a sua desonestidade. Cara, eu moro num condomínio que é bonito, é bem cuidado, graças à gestão que nós temos, um síndico que, mesmo sendo escorraçado, humilhado, todos os dias por pessoas que não contribuem em nada, mas querem fiscalizar da forma errada, o cara ainda assim faz um excelente trabalho. Eu moro num condomínio que é agradável no tocante ao aspecto, né? Não é um troço largado às traças. Não, cara, é bem cuidado, novinho. O cara luta para manter a limpeza, né? Mas, por exemplo, eu tenho um senhor de idade que fuma, não é de muita idade não, enfim, eu não vou entrar muito em detalhes para não identificar a pessoa. Pode ser que alguém daqui veja esse vídeo. Mas tem um senhor que mora aqui num bloco em frente, que deve ser aquela pessoa mais de roça e tudo mais, né? E ele tem o hábito de fumar. Tudo bem, ele vem acender o cigarro dele aqui embaixo. Só que toda vez que ele acende o cigarro dele, que ele usa um fósforo para acender, ele não acende com isqueiro e guarda no bolso, não. Ele usa o fósforo, ele abre a caixinha de fósforo, acende, risca, joga o palito de fósforo no chão. Ah, mas o funcionário vai varrer. Mas não é porque tem gari que eu vou jogar lixo no chão para garantir o emprego do gari. Não é isso, cara. Não é porque tem um funcionário de limpeza, um profissional ali fazendo a limpeza, que eu vou aumentar o lixo. A ideia é que ele não precise varrer. A ideia é que eles não tenham a necessidade de varrer, de limpar. Que a gente pague eles para eles...
tá limpo. Tá limpo. Porque aí sim, quando a gente vê que não tem necessidade, a gente reduz o efetivo. Mas sujar extra, né? Extra, eu sujar sob a justificativa de que tem um funcionário, o nome disso é aquilo tudo que eu já falei, cara. Então esse cara, ele vai lá pro parquinho das crianças, ele acende o cigarro dele, vai fazer lá a atividade que ele tem para fazer lá no parquinho, que ele escolheu aquele cantinho lá, e joga. Cara, o local onde ele fica é palito de fósforo para tudo quanto é lado. Ele joga a caixa de fósforo vazia no chão. Ele joga maço de cigarro vazio no chão. Outras pessoas jogam copo de guaravita, pacote de biscoito vazio, de preservativo, de lata de refrigerante, de cerveja. Gente, tá errado. Se você faz isso dentro da sua casa, tudo bem, é um problema, é você que vai limpar. Agora não faça isso na extensão da sua casa com a minha, porque aqui fora é uma área comum. Sabe, é esse tipo de comportamento. Ah, mas é porque ele é matuto, ele está acostumado a fazer isso lá na roça. Que seja, mas isso não justifica. Explica, mas não justifica. Não há justificativa para um comportamento desse. Ele tem que ser advertido pelos familiares, pelos amigos, pelos conhecidos, pelo síndico, por quem quer que seja, por mim. Senhor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Só, eu acho que o senhor não faria isso dentro de casa, né? Por favor, recolhe aí, joga no lixo, que é o local correto, por favor, tá? Com todo respeito. E a pessoa ainda vai se sentir melindrada se tu fizer isso, vai se sentir ofendida. É esse comportamento que não é porque ele é de roça, ou porque veio da favela, que é o problema. O problema é que nós somos incultos. Porque essa pessoa é uma pessoa sem estudo. Ah, mas aí você está dizendo que é coisa de pobre, então. Só o pobre é que faz isso. Porque o pobre é que não tem acesso à cultura. Não. Eu conheço alguns riquinhos que nasceram em berço de ouro e são mais burros do que o favelado. Burro, desculpa, ignorante. Conheço riquinho, riquinha, que é mais suja do que uma pessoa que vive em comunidade, que tem o hábito da sujeira. Não é que todo mundo que vive em comunidade é sujo. Não, não é isso não. Não é isso não. É pessoa que vem de comunidade, como eu já morei em comunidade, ela infelizmente, pelo ambiente em que ela vive, ela acaba se permitindo modificar os hábitos e adquire hábitos, né? Algumas, não são todas, tá? Adquirem os mesmos hábitos. Então, na sua grande maioria, e eu vivi lá dentro, e eu vejo isso, conheço muita gente que está lá ainda e me fala que é isso, a sua grande maioria é de baixa higiene, e isso é o que faz a favela ser a favela. Falta de educação, falta de respeito, falta de higiene, falta de organização. São todos? Não, não são todos. São alguns. Só que em grande maioria. Ou seja, chamado 50% mais um. Ou 51% se você preferir. Que não é a mesma coisa, tá? Então assim, o 50% mais um é preguiçoso. O 50% mais um é porco. O 50% mais um é ignorante. O 50% mais um vota mal. O 50% mais um sonega. O 50% mais um faz gato. O 50% mais um come a mercadoria no supermercado e não paga. 50% mais um avança o sinal. 50% mais um para em cima da calçada. O 50% mais um sonega, ganha milhões e sonega. O 50% mais um tá pouco se lixando se tem alguém passando fome. O 50%... Cara, a maioria esmagadora do brasileiro é assim. E por falta de cultura, falta de conhecimento. Não é cultura, essa cultura que está sendo pregada aí pela ideologia atual, de que é arte botar dois corpos nus num ambiente onde tem até crianças fazendo gestos considerados obscenos e até mesmo mantendo relações. Isso é cultura? Não, não é. Não é cultura.
Porque cultura é tudo aquilo que nos traz e nos agrega valor, traz conhecimento, agregando valores. E não diminuindo o nosso valor moral. Pelo contrário, aquilo que defende a moral, os bons hábitos, os bons costumes, a educação, aquilo que defende e aumenta os bons costumes, os bons hábitos, isso sim agrega valor. O que agrega valor? É você ensinar seu filho a dar bom dia, boa tarde, agradecer, pedir desculpas quando estiver errado, não errar, mas se errar, ir lá e pedir desculpas, assumir as consequências dos seus erros. Isso eleva, isso é bom, isso melhora. Se você ensina ao contrário, a ser safado, pilantra, desonesto, roubar, se aproveitar dos outros, isso só está diminuindo, tá tirando da pessoa, não está agregando, está tirando dela. Sei lá se ainda tem alguém assistindo esse vídeo. Mas olha, falta cultura, falta instrução. E não é só simplesmente matemática, português, estudos sociais e ciências, como era na minha infância. Não, cara, é muito mais do que isso. É o básico. Tá faltando interesse das pessoas em aprender a pregar o botão de uma camisa, a trocar uma lâmpada. Cara, eu vi isso na internet e achei que era zoeira. Até o dia em que eu vi isso no meu próprio filho, cara, mais velho. A maioria dos jovens, principalmente os nascidos aí de 2000 pra cá, principalmente os de 2000 pra cá, se tu der um abridor de lata e uma lata na mão dele, eles não sabem abrir. Cara, você não tem noção de como isso é absurdo. Pode parecer uma coisa boba, mas não é. A maioria dos jovens e dos adolescentes de hoje não é questão de ter habilidade ou força. Não, cara. O cérebro é tão pequeno, é tão subdesenvolvido, que eles não sabem como usar um abridor de latas, sem que alguém mostre. Isso não é brincadeira, isso é sério. Eu achei que era uma brincadeira e não é. A maioria deles não sabe o que fazer com um abridor de latas. Gente, vocês não têm noção de como isso é absurdo. Ou seja, mesmo que um rapaz dessa geração aí, de 18 anos de idade, 19, 20, 21, 22, se tu pegar ele e colocar ele numa ilha deserta, com uma despensa cheia de latas e um abridor, ele vai morrer de fome, porque... Ah, não, Sadio, você tá exagerando. O instinto de sobrevivência vai fazer ele pegar uma pedra e abrir. Tá, cara, mas pelo amor de Deus. Não saber usar um abridor. É esse tipo de coisa que tá errado. Isso não é direito da pessoa de ser como ela quiser, não, cara. Isso influencia gerações e gerações. Isso vai tornando a sociedade cada vez mais ignorante, cada vez mais burra, cada vez mais dependente de um sistema. É por isso que os governos querem assumir o poder. Hoje eu entendo por que você tem governos de direita que acham que o ser humano, o cidadão, na verdade, ele tem que ter... É direito do cidadão ter direitos, né? De direitos básicos, principalmente, como direito à propriedade, à liberdade de expressão, ao sigilo das informações, sabe? E ao mesmo tempo eu vejo governos de esquerda se aproveitando da fragilidade das pessoas serem ignorantes e que têm a necessidade de serem conduzidas. Cara, isso faz todo sentido. Enquanto uns, como eu, lutam para que eu e você tenhamos os mesmos direitos e que recebamos, de acordo com o nosso esforço, né, a chamada meritocracia, que muitos são contra, o quê? Quanto mais eu produzo, mais eu recebo de volta.
Se eu trabalho, eu recebo de volta. Se eu me esforço, quanto maior o meu esforço, maior é a minha remuneração. Ou seja, é igual um vendedor de uma loja. Ele tem o salário mínimo lá, base, mas você tem a PLR, né? PL, PR, enfim, esqueci a sigla correta. Mas é a participação de lucros, né? A PL. Que é o quê? Se você vende mais e a empresa fatura mais, ela distribui mais lucro para você além do seu salário. Cara, o nome disso é meritocracia. Se você não trabalha para ninguém. Você resolveu que vai se aventurar no ramo de vendas. Eu vou vender biscoito. Melhor, vou comprar paçoca e vou revender paçoca. Se você não descer para trabalhar, se você não abrir a porta de casa e sair para trabalhar, a paçoca não vai se vender sozinha. Não estamos falando de você ter funcionários, estou falando de você fazer. Se você não pegar e não for lá botar um caixote, um pedaço de porta, forrar com um pano de prato da sua avó, colocar ali e ficar chamando as pessoas, paçoca 50, paçoca 50, paçoca 50, não vai vender. Então não tem por que você auferir lucro de algo que você não vendeu. O nome disso é vagabundagem, é vadiagem, cara. É muito prático, é muito cômodo eu trabalhar, alguém vem, tira parte da minha remuneração e dá a você que não quer trabalhar. É ótimo para você. Porque eu estou trabalhando por dois. Você não trabalha, eu trabalho por mim e por você. Isso é totalitarismo, cara. Igualitarismo a gente consegue através da meritocracia. Mas as pessoas só vão entender que a meritocracia é o melhor caminho se elas estudarem. E eu cheguei à conclusão, conversando inclusive com a minha esposa, de que as pessoas têm preguiça de aprender. Gente, conhecimento não ocupa espaço. Conhecimento não gasta. Pelo contrário, ele evolui, ele te torna melhor. Se você não tem a lâmpada do quarto queimou, né? Eu gosto de usar exemplos simples porque fica mais fácil de se compreender, né? Alcança mais facilmente as pessoas. Então eu vou fazer assim, para ficar algo bem simples. A lâmpada do quarto queimou. Lâmpada do quarto, queima aí. Se eu tenho o dinheiro para substituir a lâmpada, para comprar outra unidade da lâmpada, mas não sei trocar uma lâmpada, eu vou ter que ter mais dinheiro para pagar alguém para trocar essa lâmpada para mim. Ou eu vou jogar sobre as costas de alguém que não tem essa responsabilidade a minha responsabilidade. Eu não sei trocar. Ô Mariana, troca a lâmpada do quarto aí que queimou. Isso é muito fácil realmente. Eu transferir para outros as minhas obrigações. Só que de longe, isso não é o correto. Vamos lá, deixa eu queimar a lâmpada aqui de uma forma rápida, né? Vamos lá, queimou a lâmpada do quarto. E agora queimou a lâmpada. Vamos trocar a lâmpada do quarto. Troquei a lâmpada do quarto. Se eu não sei fazer, eu pago alguém que faça. Sabe o que é isso? É tudo que eu consigo ligar e desligar da minha casa de forma manual ou automática, programada, de acordo com a situação do tempo, do dia, do clima, da hora, se tem luz, se não tem, enfim. Eu não paguei ninguém para fazer. Eu aprendi e fiz sozinho. IoT, automação. Eu não precisei que ninguém fizesse. Eu fui lá e fiz. Tem pessoas que não sabem fazer. Então elas pagam para que alguém faça. Pior. Os fabricantes estão tornando cada vez mais automático o sistema. Para que aqueles ignorantes, preguiçosos,
não precisem nem aprender e nem pagar ninguém para fazer. Legal. Não, eu concordo contigo, legal, legal. Só que tem um porém. Nós estamos transferindo para terceiros o poder da decisão. Nós estamos transferindo para empresas o poder do que, quando e onde fazer, como, e automaticamente abrindo mão da nossa privacidade. E aí, só para fechar, eu vi um vídeo onde a menina falava, ela pegou um vídeo, né, botou em cima e falou, né, o cara falando sobre a situação econômica, tal, aliás, minto, um vídeo do Lula falando sobre se tá caro não compra, porque isso é uma coisa natural do mercado. Se você chega lá, tá caro não compra, porque vai forçar o empresário a baixar o preço. Eu vou te dizer porque que isso está errado. Isso funciona quando eu preciso comprar um item e eu tenho vários fornecedores. Vou nesse, custa 20. Vou nesse, custa 20, 21. Vou nesse, custa 19. Vou nesse, custa 20. Vou nesse, custa 50. Eu não compro nesse cara, porque ele vai ser obrigado a baixar o preço dele para se igualar à média de mercado. Se outros empresários conseguem fazer o preço, por que esse sozinho não consegue? Porque ele está num lugar ermo, onde ninguém tem acesso a nada? Legal. Chama-se exploração comercial. Mas funciona assim. Se esse cara está extrapolando o preço e o mercado todo põe mais barato, não compra nele, compra no resto, porque você vai forçar aquele empresário a vender ou ele vai ficar com um passivo enorme e vai virar prejuízo. Agora, quando todos os produtos em todos os mercados estão caros, o arroz está caro, o feijão está caro, o ovo está caro, a carne está cara, o frango está caro, o peixe está caro, o milho está caro, a batata está caro, está tudo caro. Aí você não compra? Não compra. E você come o quê? Sabe? Então ela botou o vídeo dele falando essa asneira, né, que na verdade está fora de contexto, e falou sobre isso. Fez exatamente a pergunta: e quando todos os itens estão caros? Porque nós estamos... Aí, por que eu estou entrando nisso? Porque ela falou, a inflação está aumentando, a inflação está aumentando, os investidores estão saindo, nós estamos diminuindo os investimentos no Brasil, custo de vida está aumentando, enfim. E aí um comentário, e ele avisou, vai aí agora, você que quer defender e passar pano pro seu político de estimação, vai aí agora contestar meu vídeo nos comentários. E aí eu fui lá e cliquei para ver os comentários. Logo o primeiro comentário do vídeo dela, um petista passando pano. Por que passando pano? Porque ele veio naquela jogada, naquele macete de... Ele não apresentou as provas, mas ele só simplesmente disse que o que ela estava falando não era verdade. E que ela estava, na verdade, de uma forma muito elegante, disfarçada, enaltecendo o presidente, que é o político dela de estimação. Ou seja, é uma tática de descredibilizar o que o outro está falando. E eu não consigo provar o contrário, mas eu faço com que as pessoas entendam que você está mentindo. E é assim que acontece a manipulação. Eu comecei a responder o cara. Depois eu apaguei. Sabe por quê? Das duas, uma. Ou ele é uma pessoa muito instruída e militante, ele sabe que está errado, mas a militância é mais forte, ou ele é ignorante. E nas duas situações, não tem o que fazer. A pessoa, quando é ignorante, ela só enxerga aquilo que está na frente dela. E a pessoa que não é culta, mas o caráter é deformado, ela é militante. E o militante, não importa o que você faça, você pode provar para ele, chegar e mostrar, matemática, ciência exata. 1 mais 1 é igual a 2. Pega 2 palitinhos e faz a conta. E o cara vai dizer, você é isso, você é aquilo, você é víbora, você é fascista, você é motorista, você é brigadista, você é qualquer ista. Mas a realidade nua e crua vai ser contestada.
Então o nosso problema não são os políticos. Eles não são o problema. Eles fazem parte do problema. Mas eles não são o problema. O problema somos nós. Tudo volta para a origem. Somos nós. Ah, mas as pessoas são incultas porque os governos não investem corretamente na educação, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Cara, pode até ser que isso dificulte mais. Realmente, se o pobre vota em mim, por que eu vou tirar ele da pobreza? Eu vou enrolar ele com papo mole, conversa mole, para boi dormir, e ele vai continuar sendo pobre, mas eu vou dando aos pouquinhos, vou dando migalhas para ele melhorar um pouquinho só, não dou a ele acesso a conhecimento, cultura, para quê? Não, ó, cultura aqui, ó, pessoas fazendo sexo em praça pública, isso é cultura, tá? Isso é cultura. Isso é cultura. Mas matemática, economia, aprender a gerir a própria casa, a guardar dinheiro, a investir, isso eu não vou ensinar. Senão eu dou liberdade de escolha a essa pessoa. Eu preciso que ela continue escrava, acreditando naquilo que eu falo e não naquilo que ela entende. Então não tem jeito. E aí eu me peguei triste. Minha esposa virou pra mim e falou: "Aí, tá vendo? Você fica se aborrecendo com esses assuntos. Você crê ou não crê no Deus de Abraão? Vontade permissiva de Deus. Deus está permitindo que isso tudo aconteça porque Ele assim o quer. Porque tem um propósito. Ah, então pronto. Então não lute contra isso. Você acabou de revelar agora o segredo. Deus quer que seja assim. Não, Deus não quer que seja assim. Deus quer que nós vivamos em paz. Que possamos colher os frutos com o esforço necessário. Que a gente possa arar o terreno, a lavoura, e comer dela. Que nós possamos produzir e não ter a necessidade de guardar para amanhã. Deus não quer que a gente passe por tudo isso que a gente está passando. Ele permite, mas Ele não quer. Ah, Sadi, como é que você sabe? Porque Deus é amor, Deus é bondade. Deus é pai e não padrasto. Com todo respeito aos padrastos, porque eu já fui. Não que padrasto seja mal, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas Deus não pode simplesmente pegar e nos conduzir como nós fôssemos marionetes. Não é assim que funciona. Senão não teria lógica, não teria propósito. Eu creio nisso. Mas também creio que Deus é justo. E que em algum momento, muito provavelmente no juízo de cada um, né, que o juízo final, na verdade, não é um grande boom que vai acontecer e vai acabar a Terra. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o juízo final ele seja individual. Eu creio assim, tá? Se os pastores e os padres discordam, ou está escrito diferente na Bíblia, ok. Só que eu vejo dessa forma. O juízo final para todas as pessoas que morreram até esse minuto, esse segundo que eu estou falando, foi o juízo final delas. Ali elas vão encontrar o Criador. E para elas ali, esse tempo acabou. Essa é a minha concepção. Então assim, eu acho que Deus permite que as coisas aconteçam porque cada um tem que viver o seu deserto, né, Pastor Cláudio? Pastor Antônio Carlos está lá nos Estados Unidos agora. Que bom se eles assistissem isso. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ficar apático, que eu não vá fazer força para que as coisas mudem. Eu tenho que fazer a minha parte, né, pastor? Para que Deus faça a parte dele.
Deus quer ver a mudança acontecer na minha vida, na sua, mas para isso você tem que levantar da cadeira e fazer acontecer. Você não pode ficar sentado esperando de braços cruzados porque você acredita num Deus que deu maná no deserto para que o povo não morresse de fome, que fez brotar água da pedra para que eles não morressem de sede. Eu creio nesse Deus. Só que eu creio nesse mesmo Deus que vai ficar esperando você ir até Ele. Eu não estou aqui tentando converter ninguém, nem trazer ninguém para a igreja. Até deveria, mas não é essa a minha intenção. A minha intenção é dizer para você que se você abre um pacote de biscoito no supermercado, come, e não leva o pacote até o caixa para pagar, você não pode reclamar se o Bozo ou o Nove Dedos fazem a mesma coisa com dinheiro público. Se você corta pela direita, pelo acostamento, para poder furar a vez, porque você é melhor do que todo mundo e não quer ficar no engarrafamento, na fila, fico imaginando se os elétrons fizessem isso, mas tudo bem. Se você corta pela direita, pelo acostamento, colocando em risco a vida de outras pessoas, a sua, lasque-se, né? Mas a de outras pessoas, infringindo as leis de trânsito, passando pessoas para trás, ou seja, achando que você é mais esperto, que você tem mais direito do que os outros, você não pode reclamar do Alexandre de Moraes pular outras prioridades, verdadeiras prioridades, para num canetaço aprovar ao apagar das luzes matérias como a que eu li hoje mais cedo, que é a intenção do Banco Central, por mais que ele não tenha se manifestado, mas se fizeram um PL é porque sabem que eles estavam em vias de fazer isso, né? Eu já expliquei isso em outros vídeos. Para que a gente fosse proibido de fazer autocustódia. O que é autocustódia, Sadir? É eu guardar uma coisa minha, para mim. Basicamente, o governo quer proibir a autocustódia de criptomoedas. Você ser obrigado a depositar as suas criptomoedas em um banco ou uma corretora. Pô, cara, é por isso que o governo quer tirar de circulação o dinheiro impresso e a moeda, a cunhagem. Eles não querem mais, eles querem tirar isso. Procura aí que você vai ver que a notícia é verdadeira, tá? Não é falsa não. Mas está na cabeça lá dos caras tirar o dinheiro de circulação. Vai ser só na conta corrente, ou seja, cartão de crédito e Pix. Você não vai ter mais fisicamente mais nada. Por quê? Para que eles entrem com uma lei dizendo que é proibido fazer autocustódia. Ou seja, não tenho dinheiro em espécie, não posso guardar e só existe agora em meio digital. Pronto, o governo controla tudo. Cara, se você acha que tudo isso está certo, faz um favor. Funda um outro país para vocês. Ou então não dificulta a saída daqueles que não concordam com isso. Porque isso é escravidão. Isso é ser subserviente a um Senhor. E eu só sirvo a um Senhor, que é Deus. Não sirvo a nenhum outro. Eu não posso ser obrigado a me curvar para o governo. Ah, então vai embora, vai para outro país. Aí é que tá, cara. O Brasil não era um país comunista até ontem. Ele está se tornando um país comunista. Ou seja, você está forçando uma mudança. Por que você não vai para outro país? Vai para países comunistas como a China, como sei lá, cara. Tem tanto país comunista aí, cara. Vai para Cuba. Vai para Venezuela, cara. Tudo aqui pertinho. Lá já é do jeito que você gosta. Já é assim. Vende tudo aqui e vai para lá, porque lá já é comunista. Aqui ainda não é, pelo menos não oficialmente. Então deixa a gente viver em paz aqui. Deixa a gente mudar o sistema para que
a cultura e o conhecimento sejam levados às pessoas, às crianças, para que elas se tornem bons cidadãos. Gente, é uma coisa tão simples. Todo mundo gosta de não fazer nada, de ficar em casa sem fazer nada. Então, cara, aprende economia para você juntar dinheiro e viver de uma aposentadoria de renda fixa, passiva, ao invés de você roubar dos outros. Você não gostaria que roubassem de você, então não roube dos outros. Não roube dos outros. Aprende economia, mas você só vai poder aprender economia se a gente incluir isso na grade. Mas o sistema não vai deixar incluir noções básicas de economia na grade, mas querem incluir orientação sexual. Tá tudo errado, cara. Tá de cabeça para baixo. Enfim. Se por acaso tiver alguém aí assistindo esse vídeo até agora, obrigado, muito obrigado de verdade. Dá para perceber a minha frustração. Mas eu quero deixar um recado. Eu não desisti. Por mais que pessoas como a minha esposa achem que eu faço muito esforço demais, tentando levar o conhecimento e desbloquear a mente das pessoas, já que pessoas como ela acham que eu me esforço demais da conta, que eu não deveria me esforçar tanto, significa então que eu estou me esforçando pouco, eu vou me esforçar mais. Eu não quero mudar a sua opinião. Eu só não quero que você mude a minha, nem decida por mim. Eu decido por mim. E não você, nem o Estado. Então, obrigado mais uma vez, você que ficou até aqui. Esses assuntos não cabem num shorts, num reels. Não cabem. E eu ainda vou fazer uma live, um podcast. Conversar, chamar pessoas para conversar. Anota o que eu estou te falando. Certo? É isso. Obrigado. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.